ministrou maravilhosamente. As músicas, as palavras que foram liberadas, tem tudo a ver com o tema, com o assunto. E eu tenho certeza que algo já tem sido feito da parte de Deus nas nossas vidas, através do momento do louvor, da adoração, e também através das palavras liberadas aqui pela Alane, palavras maravilhosas. E ela leu um terço no início, Salmo 73, que é um texto que me chama muita atenção sempre, e hoje não foi diferente. Quando ela leu, eu quero ler novamente esse texto para ainda mais nos ajudar. Podia falar para corroborar, né? Mas fica muito chique. Falar para nos ajudar a melhorar ainda a nossa palavra desta noite. Salmo 73. Abra aí sua Bíblia ou seu celular. Salmo 73, versículo 21 e 22. O versículo diz assim, quero ver na minha versão, ela leu em uma outra versão, que traz muita clareza em alguns aspectos, mas essa aqui traz clareza em outros aspectos também. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Não vou ler todo o texto, mas o que o salmista está dizendo aqui, nos ensinando através da sua experiência, é que quando temos amargura, nós perdemos a verdadeira sensibilidade e nos tornamos melindrosos. Presta atenção nisso. Sensibilidade é uma coisa, melindre é outra. Devemos ser sensíveis, mas não melindrosos. Ele está dizendo que ele foi tão afetado por causa da amargura do seu coração, que ele se tornou irracional. Olha só a expressão que ele diz, embrutecido. E a gente percebe nos dias de hoje como o ser humano está assim. Como o ser humano tem perdido a sensibilidade em relação ao próprio ser humano, em relação a Deus. Como o ser humano tem perdido a sensibilidade e tornado-se muito melindroso e com isso tem se embrutecido e tem perdido muito a razão. E ao perder a razão, torna-se como um irracional e comete coisas terríveis, não é? Às vezes não comete um disparate do nível que nós temos visto na mídia, como violências físicas tão terríveis, mas falam coisas ou têm reações que demonstram claramente o amargo da sua alma. E é tão fácil notar um coração amargo, queridos. Quem está amargo não percebe, mas quem não está, e quando alguém amargo abre a boca, a primeira palavra já se percebe. A tristeza da alma daquela pessoa, a angústia daquela pessoa, a dor daquela pessoa, as feridas daquela pessoa, e como aquela pessoa está vivendo uma situação não muito boa. E a gente sabe que, por mais que tenhamos recursos, por mais que tenhamos qualificações, por mais que tenhamos preparo, capacitação, por mais que tenhamos estudado, temos vivido, conhecido a Bíblia, a letra da palavra, que é importantíssimo, se nós não tivermos de fato cheios de Jesus, essas coisas, elas sempre vão nos incomodar. E como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, não é necessário lavar tudo, mas pelo menos os pés precisam ser lavados.
Porque todos os dias nós sujamos pelo menos os pés, não é? Talvez você não toma banho todo dia, mas você lava os pés para dormir? Claro que isso é bobagem, é uma brincadeira, né? Mas quando eu era criança e a gente tomava banho mais cedo, antes de escurecer, então na hora de dormir minha mãe sempre falava, vai lavar os pés para dormir. Pelo menos lavar os pés. Hoje não, hoje se tem recursos, né? Na minha casa não tinha chuveiro elétrico, não tinha água encanada, tomava banho na bacia. Né? Você sabe o que é isso, tomar banho na bacia? Já grandão, cavalão, tomando banho na bacia. Né? Então, pelo menos lavava os pés, sabe? E a nossa vida é assim, no dia a dia. Hoje nós chegamos em casa, dormimos bem, estamos cheios de graça, de alegria, de paz. Mas amanhã nós vamos enfrentar situações que vão sujar os nossos pés. E quando termina o dia, se nós não tivermos cuidado, nós estamos amargurados. E passa 2 dias, passa uma semana, e a amargura vai acrescentando. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos tornar como esse salmista aqui, irracionais, embrutecidos. E às vezes nós não entendemos muitas pessoas, mas a partir do momento que nós conhecemos as pessoas, o histórico de cada pessoa, nós conhecemos a vida pregressa de cada um, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o próprio Deus, nós passamos também a compreender melhor as aflições das pessoas, sim ou não? Claro que sim, não é? E quando alguém abre a boca e parece que ela comeu salada de jiló com boldo, não é? Está tudo muito amargo. E nós percebemos isso claramente, porque Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio, queridos. E a pessoa não percebe, quem está às vezes amargo não percebe que está amargo. Mas quem está do outro lado, sem dúvida alguma percebe. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Senhor, que nessa noite o Senhor tem algo precioso para nós. Ainda, Deus, porque já temos recebido tanto de Ti nesta noite, Senhor, e sabemos que nesta noite de ceia, eu quero declarar, ó Deus, esta uma noite de ceia, meu Deus, de unidade, de cura para todos nós, Senhor. Que a Tua palavra seja liberada, meu Deus, em um nível em que encontre as feridas e cure as feridas, que lave a nossa alma completamente, para que sejamos completamente transformados e restaurados nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Unidos e sarados, amém? Esse é o nosso tema. Mas por que precisamos ser sarados, irmãos? Por que precisamos ser sarados? É uma pergunta. E eu vou pedir a você que repita. Diga assim: porque ser curado me possibilita viver sem vítima do meu passado. Sem ser vítima do meu passado, né? Também diga: porque ser curado restaura minha capacidade de compreender quem eu sou. Filho de Deus, amém? Quem é filho de Deus? Está seguro disso, amém? Diga: e o que sou em Cristo? Diga: eu sou amado e aceito. Aleluia. Você é aceito. Amém? Jesus não aceita os nossos pecados, mas Ele aceita nós pecadores. Aleluia. Seus pecados Ele não aceita, mas Ele aceita você, pecador. Como a mim, pecador. Diga: porque ser curado me coloca no controle das minhas emoções. Só uma pessoa curada controla as suas emoções. Por isso que às vezes você, de repente, descontrola. Eu me descontrolo, porque me encontro em um momento, ou você se encontra em um momento, em que nós não fomos sarados. Sujamos e não limpamos.
nos enfermamos e não nos curamos. Por isso que a cura e a limpeza pode até ser diária. Amém? Diga, porque ser curado me ajuda a manter livre dos pecados do passado. Desculpa, irmão, deixa eu melhorar, tentar pelo menos melhorar aqui. Porque ser curado ajuda-me a manter-me livre dos pecados do passado. Sabia que a maioria das enfermidades da alma estão ligadas a pecados do passado? Às vezes não pecado que você praticou, mas que alguém praticou contra você. Entende isso? Uma violência em qualquer natureza que alguém praticou sobre você, seja física, seja psicológica, seja moral, e é necessário então ser curado. Eu quero dar 3 passos para ser curado. Primeiro passo, resolva-se consigo mesmo. Romanos 12, do 1 ao 3. Talvez nós temos dificuldade de resolver as nossas questões conosco mesmo. Não sabemos superar as nossas próprias deficiências e as nossas próprias limitações. Resolva-se consigo mesmo. Romanos 12, do 1 ao 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabemos de cor, falamos isso, mas nem sempre temos vivido isso. Por quê? Porque ou temos conformado com este século, ou não temos transformado a nossa mente com a renovação, ou renovado a nossa mente com a palavra de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, agora sim, que não pense de si mesmo além do que convém. Prestou atenção? Não pense de si mesmo além do que convém. Mas podemos também colocar que não devemos pensar aquém do que convém. Pensar além é um equívoco, mas pensar aquém também é um equívoco. Isso pode gerar em nós amargura, pode gerar em nós tristezas também. Quando nós pensamos além de nós o que convém, isso é orgulho, isso é estupidez, isso é vaidade, isso é arrogância. Mas quando nós pensamos aquém, isso é um espírito de autopiedade. Isso é falta de revelação da palavra de Deus, de visão daquilo que você é em Cristo Jesus. Então não podemos pensar também aquém. Não devemos pensar além, mas também não devemos pensar aquém. Devemos pensar exatamente aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Amém? Em Cristo somos nova criatura. Em Cristo somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Em Cristo somos habitantes dos céus. Aqui na terra somos peregrinos. Amém? Como um jargão, né? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou e pronto. É um jargão, mas é uma verdade. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não devo pensar nem além e nem aquém. E fugir desse parâmetro é um perigo de gerar em nós, então, algum problema emocional ou psicológico na nossa vida, e principalmente espiritual. Segundo, resolva-se com Deus. Primeiro, resolva-se consigo mesmo. Não é? A sua guerra interior, resolva consigo mesmo, mas resolva-se também com Deus. Segundo aos Coríntios 11:3, diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam
de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Você crê que o ser humano corre o risco de ser enganado pela serpente? Na verdade, a serpente aqui está representando a pessoa de Satanás. Não, eu sou muito eu e o diabo não vai me enganar. Ora, preste muita atenção. Adão e Eva viviam no paraíso. Eles tinham a melhor habitação, eles não tinham outros seres humanos para contaminar a sua mente, os seus pensamentos, não tinham pessoas para ferir as suas emoções, não tinha ninguém para complicar a sua vida. Eles tinham a presença de Deus para cuidar deles, para estar com eles diariamente, ter comunhão com eles, conviver com eles. A visita que eles recebiam era de Deus. Mesmo assim, eles foram enganados e foram contaminados pela serpente, diz a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo está preocupado dizendo que nós devemos ter cuidado para não sermos também contaminados, porque a serpente é astuta e quer corromper a nossa mente, quer corromper a nossa vida. Mas que jamais devemos perder a simplicidade da pureza que está em Cristo Jesus. Amém? Cristianismo é muito simples e muito puro. Agora, a religião já não é simples e nem pura, sabia disso? Que há uma diferença disso? Então, quando vivemos um cristianismo, vivemos uma simplicidade e uma pureza. Mas a religião já ostenta muita coisa. Você percebe, às vezes, que há coisas, construções e há situações cheias de ostentação. Não estou criticando ninguém, mas estou dizendo que existem exageros, que isso é um risco, isso pode ser uma contaminação. Não é? E não estou dizendo também que a pureza e a simplicidade estejam na pobreza. Não, nem sempre. Não é? Nem sempre pobreza é sinônimo de pureza e de simplicidade e de humildade. Claro que não. Mas o que está no coração das pessoas é que determina se é ostentação ou se é pureza e é simplicidade. Grande problema nosso, queridos, do ser humano, é a insatisfação. E toda insatisfação pode se tornar um problema maior para nós. Toda e qualquer insatisfação pode tornar-se um problema para nós. E qual é a origem da insatisfação? Geralmente a origem da insatisfação é um sentimento de que alguém está sendo injusto conosco. Ou é Deus, ou pessoas, não é? Pessoa está sendo injusta conosco. Ou é pai, ou é mãe, ou é marido, ou é esposa, ou é irmão, ou é irmã, ou é parente, ou é líder, ou é pastor, ou é alguém da igreja. Alguém não está dando a mim aquilo que eu tenho direito, aquilo que eu mereço. Essa insatisfação, meus queridos, ela gera amargura. Ela gera amargura. Agora, qual é o problema da insatisfação? Qual é o grande problema da insatisfação? A insatisfação é o sentimento de que está nos faltando algo, que alguém devia nos dar algo que nos corresponde, e não estão dando, não é? Mas qual é o grande problema disso? O grande problema, queridos, é que há uma coisa chamada carência. E carência é uma coisa que ninguém consegue suprir. Carência é uma enfermidade. Carência é uma doença que precisa de cura. Se ela não for curada, ninguém suprirá. É por isso pessoas não conseguem ficar em um emprego, não conseguem ficar no casamento,
não consegue estabelecer de maneira alguma e firmar em nada. Por quê? Porque há uma carência, porque há um buraco, há uma enfermidade. E ninguém vai suprir isso, não tem nada que supra. É doença, e doença precisa de ser curada. E esse oco, esse vazio que existe dentro das pessoas é algo muito sério. Eu ouvi dizer que a adolescência, nessa atual geração, veja bem, eu ouvi dizer, não é pesquisa minha, né, não é estudo meu, claro, mas alguém estudou e chegou à conclusão de que a adolescência, nos dias de hoje, ela termina aos 45 anos de idade. Isso não é desculpa para ninguém ter meninice na sua vida, viu? Criancice. É sério. Sabe por quê? Porque uma geração mudava em 40 anos. Uma geração era considerada, nos tempos bíblicos, com 40 anos se mudava uma geração, se transformava uma geração. Hoje uma geração é transformada em 4 anos. Aí as pessoas não suportam, é muita pressão, é muita informação, é muita exigência, é muita cobrança. A criança mal aprende a andar, já tem que ir para a escola, já tem que estudar, já começa a ter responsabilidade. E assim, em todos os lugares, há muita pressão, há muita cobrança, muita informação. Criança de 3, 4 anos já pega um celular e consegue manipular um celular melhor do que seus avós. Ou não é verdade? Por um lado é uma virtude, mas por outro lado é um problema, queridos. E tudo isso que é tão rápido na humanidade, gera problemas também na humanidade. Porque a estrutura do ser humano não está para isso. E as escolas, por exemplo, as mais requisitadas ou as mais valorizadas, que estão num patamar maior, são as que mais exercem pressão sobre os seus alunos, sim ou não? Mas muitos não conseguem acompanhar. Nas famílias, também a pressão é grande. Os pais já não têm tempo para os seus filhos. Os filhos logo já estão na creche, sendo cuidados por outras pessoas, pessoas estranhas. Tudo isso gera prejuízo na alma do ser humano. Então uma geração que levava 40 anos para mudar, agora muda em 4 anos, não tem estrutura para essa mudança. É claro que vai gerar problemas. Não é à toa que a doença desse tempo são doenças emocionais e psicológicas. Doenças mentais que estão aumentando cada dia mais. Então resolva-se consigo mesmo, resolva-se com Deus. E repito, carência precisa de cura. Ninguém supre carência de ninguém. Me compreende? Amém? Então não adianta você ficar cobrando das pessoas para suprir sua carência. Você tem que ter um diagnóstico correto. O grande problema é que nós queremos cura sem diagnóstico. Precisamos de diagnóstico correto. E quando temos, devemos tomar o medicamento correto. Nesses dias temos tido a oportunidade de diagnosticar situações na nossa vida que podem gerar a nossa cura.
Terceiro, resolva-se em seus relacionamentos. Diga assim: todo relacionamento, para ser bem sucedido, exige certo preço de cruz. Todo tipo de relacionamento, não importa qual seja ele, amizade, casamento, não é? Ministério, trabalho, tudo exige um determinado preço de cruz. E quando eu falo de cruz, eu não estou falando do objeto cruz, eu não estou falando da história da cruz, eu estou falando do princípio da cruz, que Jesus disse que devemos tomar. O apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios 6, 7, o seguinte. Ele faz uma pergunta: por que não sofrer antes o dano? A Alessandra ministrou domingo passado e disse o que é perdoar. Perdoar é ficar no prejuízo. Mas ninguém quer ficar no prejuízo, quer levar vantagem em tudo, sempre, não é? Se não levar vantagem, não serve. E aí, então, os problemas só aumentam. O apóstolo Paulo traduz isso em sofrer o dano. Eu não sei quem disse, não é frase minha, mas alguém disse: vale a pena perder uma corrida para chegar juntos. Você pode dizer isso para o seu vizinho aí? Vale a pena perder uma corrida para chegar juntos. O importante não é ganhar a corrida, o importante é chegarmos juntos. Amém, meus irmãos? Romanos 12, 18. O apóstolo Paulo fala algo muito tremendo. Ele diz o seguinte: se possível, não é? É claro que ele não está aqui exigindo, determinando, mas está nos dando uma oportunidade de nós decidirmos. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora, será que é possível ou não? Às vezes é só calar, às vezes é não falar nada, às vezes é sair do lugar, às vezes é abrir mão de alguma coisa, de algum direito. Princípio da cruz. Mas faça alguma coisa para ter paz. Porque já há muita pressão. O sistema do mundo já pressiona. Já há uma pressão espiritual. A atmosfera espiritual no mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. E que há uma luta nossa contra espíritos malignos nas regiões celestiais. Há uma pressão espiritual sobre nós. Há uma pressão do mundo, do sistema do mundo sobre nós também. O que fazer, irmãos? Se nós conhecemos a Cristo, então depende de nós termos paz com todas as pessoas. Amém? Mais uma vez, diga para o teu irmão: não perca a paz. Por favor, não perca a paz. É ruim, né, ficar falando, o pregador ficar mandando a gente repetir, né? É ruim, né? Mas não são coisas comprometedoras, não é? Mas é importante também, para despertar um pouco, não é? Não perca a paz, não perca a paz. Faça o que tem que fazer, mas preserve a paz. Preserve a paz. Você sabe que a paz funciona como um círculo vicioso com Deus, conosco, com os nossos relacionamentos, não é? Então, se eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com a minha família,
eu estou em paz nos meus relacionamentos, todos eles, seja trabalho, seja ministério, seja igreja, seja o que for, não é? Mas se eu não estou em paz com Deus, eu não vou estar bem com a minha família, não vou estar bem no trabalho, não vou estar bem também com os meus relacionamentos, não vou estar bem na igreja. Mas se eu também não estou em paz na minha família, eu não vou estar bem com Deus. Mentira, não vou. Se eu não estou bem na família, em paz com a família, não vou estar bem com Deus, não vou estar bem no trabalho, não vou estar bem na igreja, lugar nenhum eu vou estar bem. Entendem isso, irmãos? É um círculo vicioso, que a paz ela tem que ser completa, ela não vai ser parcial. Não dá para você ter paz em uma destas áreas da vida, sem ter na outra. É necessário ter paz em todas elas, em todos os aspectos da vida. Eu tenho certeza que nesses dias Deus está nos ajudando, nos direcionando, nos abençoando para termos esta paz, para termos esta cura. Já que entendemos que a nossa carência não será suprida por pessoas, mas pode ser curada por Jesus. Amém? Pode ser curada por Jesus. E nós precisamos, de todas as maneiras, fazer aquilo que devemos fazer. E eu tenho certeza que você que tem recebido essas palavras no seu coração e tem entregado o seu coração a Deus de toda forma, você tem recebido algo de Deus. Se você se posicionar, você será uma nova pessoa neste ano e para o resto da sua vida. Amém? É uma oportunidade de cura, de transformação. Depois, no dia a dia, bastará lavar os pés. Amém? Deus está nos lavando completamente. Deixe-se lavar. Deixe-se lavar pelo Senhor. Há um texto de Jeremias 8:22 que sempre me intrigou muito. E eu confesso para os irmãos que nunca parei para estudar, mas para essa palavra eu parei para estudar esse texto. Tem música, se não me engano, a música é do Diante do Trono. Jeremias 8:22 diz assim, ó: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Eu sempre fiquei muito intrigado com esse texto, mas nunca parei para pesquisar, a não ser agora. E agora eu parei para pesquisar. Eu quero falar algumas coisas. Quero pedir a alguém que venha ao teclado. Eu não gosto de ministrar, de pregar. Tem pregador que gosta. Eu não gosto de pregar com alguém tocando. Eu perco o fio da meada. E admiro quem faz isso, né? Mas eu não consigo. Inclusive, quando eu estou ouvindo um pregador e alguém tocando, eu fico olhando para um e para o outro, ouvindo um e o outro. Me atrapalho todo. É igual... às vezes cantar já não é fácil, não é? Tem música que não é assim, cantar já não é fácil. Agora imagina cantar e bater palmas certas músicas. Não sei se você tem dificuldade. Agora tem, viu, Alane, ministro de louvor que inventa de que a gente cante, bate palma e marche. Aí não, aí também não. Cantar, bater palma e marchar, aí complicou tudo. Aí é muito difícil, né? E um quer que dança, canta, bate palma e dança. Aí não, né? Nem você. Mas tem gente que consegue. Isso é muito bom, não é? Mas tem música que a gente consegue, pelo menos cantar e bater palma, né? E quando vai marchar, sai errado. Mas nesse momento, eu queria muito que você fechasse os seus olhos agora, enquanto o teclado seja sendo ali dedilhado ou tocado uma canção, não sei qual. Um fundo musical para nós agora. Feche os seus olhos. Eu quero falar algumas coisas aqui muito importantes sobre esta questão, coisas que eu aprendi sobre Jeremias aqui, 8:22. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico lá? Porque, pois, não se realizou a cura do meu povo, o povo estava em um contexto tão terrível.
O contexto daquele povo era de uma doença espiritual terrível. Eu quero dizer para você que a doença pode ser espiritual, emocional ou física. Há bálsamo em Gileade, amém? Então você vai entender melhor isso agora. Quando Jeremias fala aqui, na verdade é o próprio Deus que está falando. Não é o profeta que está falando, mas é Deus falando. Porque tem um pronome possessivo meu, que indica que é o próprio Deus falando pelo profeta. E sentindo a dor pelo sofrimento do povo. Deus estava sentindo a dor, Deus sente a sua dor, meu irmão, minha irmã. E mesmo que ele já havia providenciado a solução, o povo não se apropriava dela. Quero te dizer que Deus já providenciou a cura para as suas carências. Deus já providenciou a cura para as suas amarguras. Basta você agora, nesta noite, apropriar dela. Continue com os olhos fechados. Como entender isso? Há bálsamo em Gileade. Há médico, há cura, há solução, mas o povo não é curado. É como um pai de família saísse de casa pela manhã, com o filho com 39 graus de febre, e colocasse o dinheiro sobre a mesa e dissesse à sua esposa: por favor, vá até a farmácia da esquina e compra o remédio, compra o medicamento para curar nosso filho, porque eu estou muito ocupado. E quando ele volta à tarde, à noitinha para casa, encontra a criança não medicada, encontra a criança com 40 graus de febre. E agora a mãe em desespero. E ele diz: mas eu não deixei o dinheiro, eu não deixei a provisão. Por que você não comprou o remédio e não medicou o nosso filho? Meus queridos, Gileade é uma região montanhosa do Oriente, do Oriente do Jordão, próximo ao Jordão, um terreno muito acidentado. Ele é rico em floresta, em pastagem, mas também um lugar de muitas pedras. Essa planta que dava bálsamos, folhagens perfumosas, remédios que exalavam um cheiro maravilhoso, um óleo que tinha uma cor parecida tem a cor parecida à cor do ouro, um cheiro muito penetrante. Era utilizado para incensos, para embalsamentos, desde a antiguidade, e ainda é usado nos dias de hoje. É valioso, é um ingrediente de perfumaria muito caro, muito usado em incensos. Preste atenção, ir a Gileade implicava em fazer uma escalada em montanhas, subir, implicava em esforço físico, implicava em decisão. Ir a Gileade implica em decisão. Em Gileade havia um bálsamo aromático de grande poder medicinal que de forma inexplicável sarava uma diversidade de doenças e males. Para extrair o bálsamo tinha que procurar e localizar uma determinada planta que só dava naquela região. Cortar ou quebrar a planta, conservar corretamente a sua seiva, e tudo isso desprendia tempo e esforço, além de conhecer e superar os perigos da floresta. Os que não possuíam tempo e nem conhecimento sofriam e tinham que comprar o bálsamo muito caro. Preste atenção, será que você já conhece? E comprava daqueles que vendiam
isso implicava em um dispêndio financeiro e renúncia de muitas posses. Nos dias de hoje, há pessoas vendendo bálsamo em muitos aspectos, pela internet, pelas mídias em geral, pela religião. Muitos vendem bálsamos, sendo que você pode adquiri-lo gratuitamente. Basta você ir a Gileade. O profeta estava fazendo aqui uma conotação de um sentido figurado, porque o problema da nação de Israel não era uma doença só física, mas ela era espiritual. E trazendo para a nossa realidade, eu quero dizer que muitos sofrem nos dias de hoje. Sofrem problemas financeiros, sofrem infidelidade no casamento, sofrem doenças físicas, falta de comunhão no lar, depressão, tristezas profundas, descontentamentos e outros males. Mas não conseguem se apropriar das bênçãos que já foram providenciadas por Deus em Cristo Jesus. Meus queridos, Gileade simboliza Jesus Cristo. Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados de problemas, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O bálsamo é a alma da planta, é a vida da planta. E a planta sofre para minar o precioso líquido. Algumas vezes ela é raspada ou quebrada e até morta. Ela se doa para que outros tenham vida. Você entendeu que foi assim com Cristo Jesus? Ele é considerado o bálsamo de Gileade. Jesus é o bálsamo de Gileade. Entregou sua vida, derramou seu sangue em favor de muitos. Através dele, temos a cura do corpo, da alma e do espírito. A Bíblia nos diz que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da riqueza. Se estão escondidos, temos que procurá-los, queridos, encontrá-los. Assim seremos participantes dessa herança. Gileade fica em um terreno montanhoso, pedregoso, exigia esforço, também sacrifício. Apenas com muito trabalho se conseguia pagar o valor cobrado pelo precioso líquido. Jesus, o bálsamo de Gileade, já pagou o preço por nós. Temos apenas que reconhecê-lo, segui-lo, então seremos salvos e sarados. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Continue você e Deus nesse momento. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Onde está a sua cura? Está em Jesus. Identifique onde está a sua doença, onde está o mal em você. Nesta hora confesse a Jesus: Senhor, eu tenho essa doença, eu tenho amargura, eu tenho ressentimento, eu tenho ódio. Senhor, eu tenho uma carência que ninguém consegue suprir, Senhor. E nesta noite eu entendi que preciso de cura. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ministre, Senhor. Ministre a cada vida, Senhor Jesus. Ministre a cada pessoa nesta hora. Oh, Jesus. Se há uma canção, pode ser. Enquanto a canção é ministrada, a equipe de louvor pode vir também. Deixe o Espírito agir na sua vida. Esta é uma noite tremenda.
Oh, Jesus, maravilhoso.